estende a tua mão de poder, alcança a nossa vida, alcança a nossa casa, alcança, Senhor, os nossos caminhos com o teu poder hoje, Pai. Abre a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 41. Antes de reforçar, se você precisar de ajuda, levanta a sua mão, vai um homem de Deus aí, uma mulher de Deus te ajudar a encontrar. Gênesis 41, você encontrou aí? Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Aí eu queria que você prestasse bem atenção nisso aí que a gente vai ler. Em nome de Jesus, que diz assim, ó: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes o nosso sonho, ou contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo, e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro enforcado. Então Faraó mandou chamar a quem? A quem? E o fizeram sair depressa o que é uma masmorra? O que é uma masmorra? Quando eu era criança, eu assisti uma novela, chamava Que Rei Sou Eu, antiga isso. Falava sobre o império, sobre o castelo e tal. E aí tinha alguém que ficou preso numa masmorra. Masmorra é um buraco, não é uma caverna. É como se fosse no porão, um buraco no chão, uma prisão. José estava dentro dessa masmorra, estava dentro dessa prisão. José, filho de Jacó. Eu sei que a maioria de vocês conhece a história. É bonito a gente ouvir a vitória de José. É bonito a gente ouvir de como José ele foi honrado. Mas eu não sei se você prestou bem atenção nisso que a gente leu aqui. José se encaixa em que lugar do que a gente leu aí? Em lugar nenhum. José não está no palácio. O faraó está no palácio, o copeiro está no palácio. O faraó teve um sonho. O faraó teve um pesadelo, não entendia o que estava acontecendo. Aí ele mandou chamar os sábios, mandou chamar quem interpretasse, mandou chamar os magos. Ninguém conseguiu fazer nada. José estava onde? Onde estava José? Dentro do buraco. Agora vamos pegar a história do José. Porque o que cansa, o que entristece, o que tira a nossa força, é a demora das coisas, é a decepção do que a gente não vê. É a frustração da gente esperar muito alguma coisa. Você faz planos, você faz projetos, você desenha alguma coisa na sua cabeça. Você imagina. E dentro da sua imaginação não tem falha. Dentro da sua imaginação não tem erro. Você projeta, você imagina, vai ser assim, ó.
vai ser desse jeito, vai acontecer dessa forma, e aí vai ser assim, e vai estar desse jeito, e vai aparecer assim, e vão ver assim, e vai ser assim. Só que na prática, às vezes as coisas não saem desse jeito, foge completamente. Não é do jeito que a gente desenhou. Você está entendendo alguma coisa? Sim ou não? E a vida desse rapaz foi exatamente isso. Ele estava lá na casa do pai dele, era bem cuidado, era amado, era querido pelo pai, era querido pela mãe. Deus coloca dentro dele sonhos, projetos, ele vê aquilo, ele confia naquilo, ele começa a imaginar dentro dele, ele começa a desenhar como é que vai ser, e Deus vai confirmando aquilo dentro dele. Aí ele faz uma coisa de errado, ele abre demais a boca dele, para a gente que não vai trazer esperança para ele, para a gente que não vai entusiasmar o coração dele. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes a gente vai todo animado para contar alguma coisa para alguém, e a hora que você fala, parece que a reação da pessoa, ela traz desânimo para dentro da gente. Você já teve essa sensação? Quem já passou por isso já? Aí vem a decepção. E o desânimo é perigoso, porque o desânimo é a vontade de não fazer mais. É a verdade. Vem a frustração. A frustração é quando você não encontra alegria em tentar de novo. Quem está entendendo alguma coisa do que eu estou falando? José contou lá para os irmãos o que os irmãos fizeram. Cavaram o saco, jogaram ele dentro. Aí não sabiam se matavam, se vendia, se matava. Resolveram venderam. Aí levaram ele para uma outra cidade, venderam ele de novo como escravo. Ele vai para a casa de um homem. E aí sabe o que ele faz? Ele não se revolta contra o mundo, ele não se volta contra Deus. Ele não desiste de crer. Se você puder, depois leia toda a história, é interessante, é importante. Porque o que aconteceu com José lá atrás, e eu não tenho ideia quantos anos, quantos mil anos atrás, é o reflexo de muita coisa que acontece com a gente hoje. Ele não desistiu de crer, ele falou: eu vou tentar de novo, eu vou perseverar, eu vou continuar crendo, existe um Deus, eu tenho lá uma casa, eu tenho um projeto para a minha vida, eu vou permanecer firme. Aí ele vai para a casa de um homem, e ele não faz as coisas de qualquer jeito, ele não trata as coisas de qualquer maneira, ele coloca ali o melhor, porque ele está crendo que Deus está com os olhos em cima da vida dele. Ele não desiste de fazer o melhor, ele se aplica em fazer, porque para ele, Deus está olhando para ele. Deus vai responder para ele. E aquele homem promove ele, coloca ele numa posição de confiança. E quando a coisa parecia que estava caminhando, vem a mulher daquele cara, do Potifar, e quer se relacionar com José. E como José não é igual a um monte de gente por aí, que só está preocupado com o que os outros estão vendo, qual a opinião que o fulano tem de mim? O que será que ele vai pensar a meu respeito? O que será que ele vai pensar de mim? Qual vai ser a opinião desse daqui? Então deixa eu comportar aqui, está todo mundo olhando para mim, então deixa eu ficar direitinho aqui, eu tenho que prestar atenção no que eu falo, tenho que tomar cuidado porque o povo está olhando para mim, e eles têm que me ver como pastor que é todo reto. Não sou, tem um monte de falha, um monte de erro. Mas José sabia que tinha alguém que olhava para ele, que desse ele não conseguia se esconder. O mesmo que eu e você também não conseguimos esconder. Você está entendendo, sim ou não? José não era fiel a homens. É que a fidelidade dele a Deus refletia o tratamento dele com as pessoas. Você deve conhecer alguém que você olha assim e fala: aquele ali é diferente. Aquele ali, o aspecto, olha lá, aquele ali. Eu estava num lugar, eu estava lá no Brás, no começo do ano, final do ano passado, começo do ano. A igreja grande, tinha mais de 80 pastores ali. Aí veio uma ordem do bispo, é para todo mundo colocar a cadeira em frente ao altar. Pega esses pastores, tudo que fica aí batendo papo, coloca a cadeira em frente do altar, coloca duas, uma é para ele sentar, a outra é para ele atender a pessoa que vai vir ali. Aí os pastores, como é a ordem lá de cima, faziam, obedeciam. Porque está cheio de câmera aquele lugar. Você está entendendo, sim ou não? Aí eles sentavam e ficavam ali.
Aparentemente, quem chegava na igreja e olhava, falava, olha que legal, olha que maravilha, um monte de homem de Deus ali para atender. O problema não é o que as pessoas pensavam, o problema é o que Deus estava vendo. Porque é aí que está o grande problema. Você está entendendo, sim ou não? Só que tinha uns obreirinhos, alguns que você olhava para eles assim, e às vezes a maneira dele colocar um lado da roupa dentro da calça e o outro ficar para fora, a gola da blusa gravata passava por cima e o outro por baixo, assim, você falava, aquele ali parece um doido, aí. Olha aquele ali, gente, onde é que ele vai daquele jeito? Olha lá. Aí o camarada vinha com a camisa de obreiro azul, uma calça vinho, um cinto marrom, um sapato que brilhava. E aí olha só, a gente olhava para isso. Só que aquele obreirinho lá, ele ficava num canto, e as cadeiras todas vazias, e aquele obreirinho com a fila ali para ele atender. Porque Deus envia a ovelha para onde a voz dele vai ser ouvida. Você está entendendo, sim ou não? É o coração, não é a aparência. José estava importado ou se importando em agradar a Deus, ele tinha compromisso com Deus. O que vai te fazer ser honesto lá fora, não é o pastor estar olhando para você. O que vai fazer você mudar de vida verdadeiramente, ver a tua vida transformar, ver essa transformação alcançar a tua casa, o teu casamento, a tua saúde, as tuas finanças, portas se abrindo para você, é a maneira que você vai ser fiel a Deus, não à religião, não à placa da igreja, não ao pastor. Quem está compreendendo? Aí o José não quis ter relação com a mulher do Potifar, ninguém ia ver. Ela mandou todo mundo sair, ela mandou todo mundo embora. Só estavam os dois. Aí ela foi lá e puxou a roupa dele, tentou agarrar ele, ele correu, estava nu, porque ela segurou a roupa. A prova visual era contra ele. Ela gritou, o marido apareceu, aí olhou, falou, queria me pegar, queria fazer maldade comigo. Aí o marido, diante daquela situação, não podia fazer diferente. Aí jogou o José, que já tinha sido jogado pelos irmãos, não esquece isso não. Ele já teve um momento de frustração, ele já teve um momento de decepção, agora ele está tendo outro, quando parecia que ia. Você sabe do que eu estou falando, porque você já deve ter sentido isso e não está vivendo isso hoje. Parece que vai, mas de repente, desceu a ladeira de novo, outro buraco, outro problema, outra dificuldade. Aí o José pega e vai preso. Lá dentro da cadeia, José de novo falou, não, Deus é comigo, eu vou continuar sendo fiel a Deus, eu vou permanecer firme com Deus, eu vou fazer aqui o melhor que eu puder, para que de alguma maneira, Deus ele use alguém e me tire daqui. Começa a fazer o melhor. Aí o comandante do lugar, ele de alguma maneira ele fica favorável a José, e coloca José para cuidar dos demais presos ali, mesmo dentro da cadeia. Não era o lugar que ele queria estar, não era o melhor lugar do mundo, e isso é uma lição que a gente tem que tirar. Às vezes a vida da gente não é o que a gente queria, ou não está como a gente gostaria. De repente você não tem tudo que você gostaria de ter, você não está vivendo o que você gostaria de viver, mas isso é um degrau que você tem que subir para chegar onde você deseja chegar. Está dando para entender? Sim ou não? É preciso às vezes provar do amargo para poder chegar no doce. Às vezes faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. A gente tem que permanecer firme, a gente tem que continuar indo em frente. Às vezes as coisas, elas não estão do jeito que a gente gostaria, não se apresentam como a gente esperava, mas a gente tem que seguir em frente, confiando em Deus. Ter essa certeza dentro da gente, que ali na frente, Ele vai mover a mão dele, alguma coisa vai acontecer. E José continuou, dentro da prisão, lá no buraco, mas ele fez o seu melhor, porque ele confiava, ele esperava em Deus. Aí um dia, 2 homens vão parar lá dentro daquela cadeia. José olhou para eles, e de alguma maneira ele entendeu, está aí ó, a oportunidade de eu sair desse lugar, de alguém que tem influência, que pode falar para outro alguém que está lá fora, que manda em tudo, alguma coisa a meu respeito, a meu favor, para me ajudar.
Esses homens tiveram o sonho. Os dois. Um era inocente, o outro era culpado. Está aí também. Depois você lê. No versículo 16, aí você vai encontrar. Antes, no capítulo anterior. E aí o José escuta o que um falou, escuta o que o outro falou e disse, olha, o que vai acontecer é isso, isso e isso. E de fato o que ele falou para eles, aconteceu. Era do jeitinho que ele tinha contado. Ele fez um pedido para esses homens. Aliás, para esse copeiro. Ele falou, quando você sair, quando você estiver ali, lá na frente do faraó, fala de mim para ele. Lembra que eu existo. Fala a meu respeito, me ajuda de alguma maneira. Eu estou falando para você, estou te ajudando agora. Quando você sair desse buraco, dessa masmorra, e você estiver lá, lembra de mim. Lembra que eu existo, me dá uma força, faz alguma coisa por mim. Ele tinha esperança disso. O homem saiu da masmorra, foi lá para o palácio. E se você tiver o cuidado de olhar aí o versículo 1 do capítulo 41, você vai ver que passaram-se 2 anos. Essa história que eu li com você aí agora, já tinha 2 anos que José tinha interpretado o sonho do copeiro. Tinha 2 anos que esse copeiro tinha saído daquele buraco. Só que é o seguinte, quando a gente está junto dentro do buraco, é eu com você, uma mão ajudando a outra. Agora quando sai do buraco, nem sempre o que saiu costuma lembrar do que ficou. É ou não é verdade? Sim ou não? E foi o que aconteceu aqui. De novo, mais uma vez, a esperança desse camarada, desse José indo para o buraco, indo para o ralo. Mais uma vez, mais uma oportunidade. Ele viu a luz no final do túnel, só que a luz apagou. O ano passou 1, passou 2, 2 anos. 2 anos, a coisa correu, a vida andou. O projeto dele parece que estava ficando mais distante. Parece que a esperança estava apagando. Gente, eu estou falando de alguém aqui, eu estou dando o exemplo do José, eu estou fazendo questão de ilustrar essa situação, para fazer você trazer dentro do teu coração a tua vida, o teu problema, o que você de repente está passando. De repente a sensação é que ficou mais longe, que está mais distante, está mais difícil, não tem mais jeito. Não, você tem que continuar perseverando, crendo, confiando, firme em Deus, esperando nele. Porque Deus, ele cria a situação. José está lá dentro do buraco, está lá na masmorra, está lá na prisão. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Para ele é mais um dia de tantos outros que já se passaram, e de não sabe-se quantos mais ainda virão pela frente, dentro daquele buraco, sendo preso, vivendo aquela situação. Só que Deus está trabalhando lá fora. Deus está trabalhando lá no palácio. Deus está criando a situação, chega a arrepia. Deus está fazendo a obra dele, José não sabe disso. José está dentro do buraco, você não sabe o que está acontecendo agora. Você está aqui ouvindo o pastor dando grito, tentando desenhar, ilustrar, e de repente você fica, onde é que ele vai chegar com isso? Quando é que ele vai acabar com essa história? Quando é que vai terminar isso? Pois é, sua cabeça está aqui, mas Deus está trabalhando lá onde você precisa agora. Da maneira dele, do jeito dele. Eu não sei falar para você como vai ser. Eu não sei explicar para você de que forma ele fará. Mas eu sei dizer para você que está escrito, é a palavra dele, que ele trabalha em favor daquele que confia nele. Mas você tem que confiar. Você tem que perseverar. Você tem que permanecer firme. Você tem que seguir em frente. É a tua luta, é a tua situação, é o teu momento. E de repente o momento que você está passando hoje é dentro dessa masmorra, que é o problema que você está enfrentando. Quem está entendendo alguma coisa do que eu estou pregando aqui? Cabe a mim e a você permanecer firme, continuar indo em frente. Está dando para entender, gente? E José está lá no buraco, e Deus está trabalhando. E o faraó ficou desesperado, ficou agoniado. O que é isso? O que quer dizer isso? Chama o mago, chama o sábio, chama o cientista, chama lá o político, chama todo mundo, traz todo mundo aqui. Oh, meu sonho foi esse, o que eu vi foi isso, o que aconteceu foi aquilo. O que significa? Ninguém conseguiu resolver. Aí o copeiro lembrou, peraí, faraó, tempo atrás o senhor ficou meio invocado, jogou a gente lá na prisão,
E aí tinha um hebreu lá, alguém que não significa nada, alguém que ninguém dá nada por ele, é um que está lá, preso lá no calabouço, lá embaixo. Só que a gente contou, eu e o outro tivemos um sonho, e a gente contou para ele. E ele falou o que era. Ele está lá, ele está onde? Aonde ele está? Pois é. E aí o faraó falou, então manda chamar, traz ele aqui. A partir desse momento, a vida do José nunca mais vai ser a mesma. Mas não foi de um dia para a noite, não foi de uma hora para outra. Quando a coisa acontece, quando a vida muda, quando a virada vem. Agora eu lembrei do virar a mesa. Parece que a gente meio que esquece das coisas que ficaram para trás. O problema é o período que a gente está passando na seca, no deserto, na luta, na agonia, na dificuldade. Você está entendendo? Sim ou não? Mas o José deu uma lição. Ele permaneceu firme com Deus. Ele não jogou a toalha, ele não desistiu. Eu repito isso várias vezes, quem desiste não vê nada. Você começa uma coisa, você não termina, você nunca vai ver aquilo pronto. Você pensa, eu penso, as lutas vêm, as dificuldades vêm, e elas tentam desanimar a gente. Tem dia que a gente não tem vontade de nada, tem dia que a vontade que a gente tem, gente, é de sumir, é de desaparecer. O problema é para quem que a gente está fazendo, em quem que a gente está confiando e de quem a gente está esperando a resposta, a recompensa. Você consegue compreender o que eu quero dizer? Eu trabalho, graças a Deus, louvado seja o Senhor, tenho saúde, força, disposição e condição para ir lá trabalhar, estou lá. Aí às vezes, na hora que eu saio, que eu começo, meu ânimo é um, minha vontade é uma, minha disposição é uma, vamos, e eu não vejo a hora de largar um para poder pegar o outro, para poder ir aqui, para poder ir para lá, e quanto mais distante for, melhor ainda, porque aí ganha mais, dá mais a corrida, vamos lá, eu quero ir, eu quero fazer. Só que eu vou até de madrugada, eu vou até 4h30, 5 horas, às vezes até 6, virando a madrugada, porque eu prefiro que seja assim. Aí o que acontece? Quando está no final, a vontade não é mais a mesma. Aí cansa. Aí eu já não tenho paciência para responder o que os outros perguntam, e a gente pega a gente chato. Ele sabe como é que é, o Ney. Aí você pega, você nem falando, você nem entende. Aí você tem que lidar com as pessoas. Aí a pessoa sai daqui para ir para o fim do mundo, e você fica ali, meu Deus do céu, o que eu vou fazer naquele lugar? E não vê a hora, e parece que nunca chega, e parece que não termina, e quando termina, agora eu tenho que sair daqui. Quer dizer, o ânimo é um. Quando você faz com vontade, você produz de um jeito. Quando você faz com vontade, você faz de uma maneira. Quando você faz com má vontade, você pode até fazer certo, mas a coisa não sai igual. Você está compreendendo? Sim ou não? Aqui eu estou falando fazer significa perseverar em Deus. Se você tiver a certeza que Ele vai te responder, você vai ter ânimo para continuar indo em frente. Mas se você deixar de acreditar no que Ele pode fazer, ainda que as frustrações venham, fica difícil colocar dentro do seu coração alguma coisa. Fica difícil você continuar seguindo em frente. Fica difícil você ter força, ânimo para amanhã você continuar lutando. Teu compromisso tem que ser com Deus. A tua esperança tem que estar em quem? Em Deus. A tua confiança tem que estar em quem? Avança para o versículo 44, por favor aí. Capítulo 41, mas o versículo 44 é extenso. Eu queria muito que você tivesse ânimo de ler tudo que aconteceu aqui. Aí o José fala para ele assim: ô faraó, ele fala, e agora, o que eu faço? Diante de tudo isso que você falou, eu faço o quê? Ele falou, o senhor deve olhar para o seu reino, escolher alguém do teu povo. Ele não falou, olha para mim, ele falou, escolhe alguém aí, ó, do teu povo, da tua gente, e coloca essa pessoa como administrador, que tenha capacidade para isso, para administrar, porque a partir de hoje, vai ter que separar o grão, vai ter que guardar o mantimento. A altura está aí, o momento bom está aí, mas vai passar e vai ter que ter lá na frente. Então alguém tem que começar a juntar o grão. Aí o faraó diz isso aqui, ó, no 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem,
ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Diga glória a Deus. Ele está sendo honrado aqui, a vida dele está mudando. Ele estava onde? Aonde ele estava? E de repente nem passava pela cabeça dele que era naquela hora que ia acontecer. Porque Deus traz à existência o que não existe. Se você não está entendendo nada agora, Deus está trabalhando na tua vida para te dar a resposta. Mas você tem que permanecer firme, você não pode desistir. E aonde eu encontro força? Na tua comunhão com Deus. Aonde eu encontro ânimo? Na tua esperança em Deus. Aonde eu vou encontrar entusiasmo, vontade de continuar? Na esperança firmada nesse Deus, que é a certeza de saber que uma hora a mão dele se move e aí ele opera na nossa vida. Você entendeu alguma coisa? Fica de pé no seu lugar, por favor. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei que seu amor te abençoe.